Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida dos irmãos, amém? Graças a Deus que mais uma vez eu estou aqui, né? E a convite, e é sempre bom estar revendo os irmãos, é sempre bom ver essa igreja animada, esses valentes, como o Farias fala, e nós não somos realmente. É bom ver os irmãos aqui vibrando, cantando, exaltando. Estamos no mesmo caminho, amém? O mais importante disso é termos a convicção de que nós estamos no mesmo caminho, que não somos diferentes, que não temos nada, absolutamente nada, além daquilo que Deus nos deu, amém? E é essa convicção que nos faz seguir, e essa convicção que nos faz caminhar juntos, e é por isso que a gente está aqui nessa noite, feliz por esse dia, o Dia dos Pais, né? Todo mundo parabéns aí, o que nós testemunhamos aqui na vida do Farias com a filha dele. Eu creio que é o que todo mundo busca. Então é muito difícil a gente hoje, nos nossos dias, conseguirmos testemunho, né? E é muito fácil a gente estar na rua, a gente sair de casa, botar uma roupa, se vestir numa beca, pentear os cabelos, decorar aí meia dúzia de palavras, botar um esboço e sair falando um discurso bonito. Mas Jesus disse que testemunhas. E o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro campo missionário, o nosso campo missionário principal é a nossa casa. Se nós não conseguimos testemunho da nossa casa, onde é que nós vamos conseguir? Então, louvo a Deus pelo que passou aqui, pelo testemunho que nós vimos da casa de Farias, né? A filha dele falando, testemunhando, e a gente vê que o Evangelho é para isso, para mover corações, para transformar vidas e para unir as pessoas, para promover encontros. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente às vezes se esforça tanto para juntar gente, para fazer reunião em cima de reunião, às vezes culto em cima de culto, e a gente não se encontra, porque termina as reuniões, a gente não sabe quem está do nosso lado, termina os cultos, a gente não sabe quem veio, e a gente tem se reunido muito e se encontrado pouco. Por isso que Jesus sempre nas reuniões dele, ele promovia uma comidinha, ele promovia alguma coisa ao redor da mesa, porque para ele o importante não era juntar gente, para ele o importante era ter comunhão, era encontrar pessoas, encontrar vidas, encontrar corações, e é isso que a gente tem que buscar. Nada adianta sair da nossa casa e voltarmos apenas de um aglomerado de pessoas. E eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus aqui, para que a gente possa meditar um pouco naquilo que Deus é para a nossa vida, né? Eu não estou muito assim colado na questão de fazer isso ou aquilo, mas eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, para que a gente possa avançar na convicção daquilo que somos, daquilo que Deus é para nós, daquilo que Deus tem feito, e entendermos de uma vez, não de uma vez por todas, mas entendermos um pouquinho mais quem é o responsável por estarmos aqui hoje, quem foi que promoveu esse encontro, por que nós estamos aqui, e por que nós podemos cantar como cantamos aqui algumas músicas relacionadas a Pai, né? Por que nós temos essa convicção? E aqui Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, nessa carta que ele escreveu aos Gálatas, que era uma carta muito esclarecedora, porque os irmãos estavam numa crise muito grande aqui. O Evangelho tinha chegado, o Evangelho da graça tinha chegado, mas junto com o Evangelho, outras conversas apareceram, e outros evangelhos apareceram, e outros ensinos apareceram, e o apóstolo Paulo começou a escrever aos irmãos da Galácia, alertando a eles a respeito dessas novas coisas, desses novos modismos, dessas novas histórias,
disso tudo que a gente vê na internet, que a gente vê no YouTube, que a gente vê na televisão, coisa que muitas vezes parece com o Evangelho, coisas que muitas vezes é citado como evangélico e muitas vezes é tirado da Bíblia. Mas Paulo alertou dizendo aos irmãos aqui na Galácia: olha, se for alguma coisa diferente daquilo que nós temos ensinado, não importa quem esteja falando, se é pastor, se é bispo, se é presbítero, se é um amigo conhecido, se vier um anjo descido do céu com asinhas brancas e sentar aqui e falar alguma coisa diferente daquilo que foi revelado pela graça de Deus, não aceitem. Amém? Então nós estamos aqui, irmãos, para ter essa consciência, e Paulo veio falar sobre isso, e aqui no capítulo 4 ele tocou sobre um ponto que é muito importante para nós, que dá a garantia daquilo que nós somos. Ele falou a respeito da nossa carta de adoção, porque nós temos um Pai. Amém? Muitas vezes não é muito concreta, essa certeza muitas vezes ela não está tão garantida, e muitas vezes a gente titubeia, a gente fica em dúvidas em relação a isso, porque é muito comum você ouvir alguma coisa, você chega, alguém fala num culto, o professor da escola bíblica diz um negócio, o teu pastor diz uma coisa, mas quando que aquilo é fato para você? Quando que aquilo realmente convence você? Quando que aquilo realmente é uma certeza no seu coração? E Deus, através de Jesus Cristo, ele veio se apresentar ao homem, ele veio se apresentar ao mundo não mais como um Deus. Por quê? Porque o mundo já conhecia Deus, porque todos já têm ideia de quem é Deus, todos sabem quem é Deus, todos sabem que existe um ser poderoso que pode mover todas as coisas, que pode abrir o mar vermelho, que pode derrubar muralhas, que pode jogar fogo do céu, que pode fazer brotar água do chão, que pode converter pedra em pão, que manda maná cair do céu. Todos sabem que existe um Deus poderoso que pode fazer tudo isso. O interesse de Deus ao enviar seu Filho Jesus Cristo, que nós vamos celebrar hoje aqui a morte dele, mas não só a morte, mas a ressurreição dele também, foi mostrar uma personalidade diferente. Ele quis se apresentar para o homem como um pai, e parece que é mais de aceitar Deus como Deus do que aceitar Deus como pai, principalmente numa sociedade como nós vivemos hoje, onde muitas casas, muitas famílias têm um pai ausente. Muitas casas, muitas famílias, talvez aqui nesse auditório nós tenhamos pessoas aqui que têm um problema com o pai, que tem um problema com o pai porque foram abandonados, que tem problema com o pai porque o pai fugiu de casa, que tem problema com o pai porque o pai era opressor, era violento, não era amoroso, e a gente vê que tem muitas situações onde há problemas com o pai. Então, como você falar de Deus quando Deus quer se apresentar como um pai em uma sociedade onde a figura muitas vezes do pai é complicada, onde a figura do homem é ridicularizada? Se você for para a televisão, você vai assistir os Simpsons. Quem é os Simpsons? É uma família toda bonitinha, que o pai é um atrapalhado, que um pai é um cara que quer fazer as coisas certas, mas dá tudo errado, que ele come demais, que ele é irresponsável, que ele enrola no trabalho, que ele dá nó na mulher, e a mulher que fica coordenando a casa. O que é isso, irmãos? Isso é uma deturpação da imagem que Deus quis apresentar a respeito dele mesmo. As nossas crianças desde cedo estão assistindo a Peppa. Aí a gente diz: mas é um filme bonitinho, é uma família, tem o pai, a mãe, os filhos, não tem nada de homossexualismo, não tem nada disso, deixa as crianças assistir, mas mostra a figura de um pai banana. Ou não? Que é a mãe que controla, que é a mãe que coordena. Então por que a figura do pai é tão ridicularizada, é tão banalizada? Há um propósito nisso. Porque se a figura do pai for ridicularizada, for banalizada, for caracterizada, então a gente vai entender que esse Deus que chega dizendo que é pai, ele talvez não seja isso.
talvez ele seja um banana, talvez ele seja um atrapalhado como Homer, talvez ele seja alguém que não cumpre com a palavra, talvez ele seja aquela figura que fugiu de casa e abandonou os filhos, talvez ele seja aquela figura bruta que dá na mãe, que dá na mulher, que dá nos filhos, que quebra tudo, talvez ele seja aquela figura do cara que chega embriagado, que é irresponsável. Então, quando Deus se apresenta como Pai, a primeira ideia que nós temos é do Pai que nós conhecemos. Por isso nós temos que ter muita responsabilidade. Quando a minha filha número 1 foi anunciada que estávamos grávidos, eu tive um peso muito grande, que eu disse, meu Deus, e agora? Porque até o momento eu sou um teórico. Até o momento eu sou um cara que fala de não sei o que é ser. Eu tenho que dar testemunho de pai para uma pessoa que vai ficar comigo 24 horas por muitos anos. Eu vou ter que ensinar essa criança o que é ser um pai, para que depois de algum tempo eu possa transferir para ela a ideia de quem tu és através da minha vida. A minha carne tremeu, porque eu entendi que a minha responsabilidade não seria apenas do supridor, do cara que vai pagar as contas, do cara que vai colocar no colégio, do cara que vai trabalhar e vai trazer as coisas para dentro de casa. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade como pai é de apresentar aos nossos filhos quem é Deus através da nossa vida. Porque se nós cumprirmos o nosso papel, um dia será mais fácil dizer para os nossos filhos, olha, Deus é assim como eu, Ele é Pai. Ele não vai errar como eu erro, mas Ele é assim como eu. Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você, Ele vai amar você, Ele vai fazer tudo por você. Amém? E é sobre isso que eu quero começar falando nessa noite. Aqui o apóstolo Paulo está nos dando a garantia, irmãos, de quem é o nosso Deus como um Pai. Então aqui eu quero que você esqueça os problemas que você tem com o seu pai. Eu quero que você ignore o que a televisão fala a respeito da figura dessas coisas e foque nessa palavra onde Paulo está garantindo para nós que nós temos um pai, não por nossa causa, não por nossa escolha, não por nossa opção, mas porque Deus quis ser o nosso pai. Aleluia, Deus. Amém? Capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz assim, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, quando ele fala quando éramos menores, ele estava se referindo ao tempo da lei. Ele estava se referindo ao tempo quando o homem estava debaixo da lei. A palavra de Deus diz que o Moisés era como se fosse um tutor. Moisés era o cara responsável pelo homem, enquanto o homem tinha menor idade. Por isso que a lei, ela é mais dura, ela é mais direta. A lei não precisa de entender muito, é só para obedecer, porque é assim que a gente cuida de criança. A nossa grande dificuldade hoje é que a gente quer que esse menino de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, ele decida coisas sobre a vida dele. Porque ele é menor. Você tem que dizer para ele, coma feijão. Ele vai perguntar por quê? Não interessa, porque é para comer feijão. Vá dormir agora. Por quê? Não interessa, porque é para dormir a hora de dormir agora. Mas eu não estou com sono, eu não perguntei isso, a hora de dormir agora. Porque é assim que funciona com o menor. Ele é dono de tudo, é dono da casa, mas o pai deu autoridade para um tutor cuidar dele. Então assim foi a vida do homem, irmãos. Se você leu o Antigo Testamento, a vida do homem era assim, não mata, por quê? Não interessa, não é para matar, isso é a lei. Então Moisés, o escritor dos Hebreus diz que ele era como aio, ele era o tutor. Ele era aquele que ia administrar a lei no homem quando estava em menor idade. Por quê? Não interessa, é para fazer. Amém? Paulo está dizendo que nós crescemos, que é a humanidade, que o homem evoluiu e que o homem chegou num nível de maioridade. Por isso Jesus veio encerrar a dispensação da lei, onde o homem vivia sobre o jugo da lei, uma obediência direta, sem perguntar por quê,
e Jesus Cristo veio inaugurar uma nova fase do homem. Uma nova fase onde era necessário que a consciência fosse renovada. Por isso que agora nós, racional. Antigamente não interessava, não. Agora eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para quem eu oro, eu sei para quem eu adoro, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência. A minha mente foi transformada. Agora eu tenho consciência do efeito do pecado na minha vida, assim como tenho consciência do poder da graça sobre a minha vida também. Por isso que Paulo diz que agora nós temos que agir como homens. Então, quando ele está dizendo aqui que agora essa fase passou, agora esse momento passou, então é por isso que ele diz, versículo de número 3 assim: também nós, quando éramos menores, não somos mais. Amém? Não somos mais menores. Não admitimos mais, depois do conhecimento da graça, mimimi, momomó. Porque eu quero, porque senão eu vou chorar no meio da igreja. Ou Deus me dá, ou eu dou um escândalo. Igual o menino mal criado em supermercado. Não somos mais menores. Não somos mais meninos. Ele diz: quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, amém? Debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia, Deus. Então agora, irmãos, nós não estamos mais debaixo da orientação de um tutor. E aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele diz que nós, através de Jesus Cristo, recebemos uma carta de adoção. Você sabe o que significa isso, irmão? Significa que Deus nos adotou como filhos. A maioria de nós aqui talvez sejamos filhos, como nós chamamos, filhos naturais, filhos de sangue, não é isso? Que nascemos do pai e da mãe. Por que você é filho? Eu sou filho porque eu nasci daquele homem, nasci daquela mulher, eu sou filho. Mas existe algo mais sério, existe algo mais concreto do que o gerar, do que o parir. E esse ato é o da adoção. Amém? Sabe por que eu citei aqui que tem muitas famílias que têm problemas em relação a filhos, problema em relação ao papel do pai? Porque são filhos abandonados. Ontem, ou foi anteontem, eu estava conversando em casa, na mesa com as nossas filhas, e a família, eu tenho duas filhas, uma de 11 agora e uma com 17, e a gente estava na mesa conversando e falou sobre família de alguém, não sei o que tinha filhos adotados. Eu olhei para minhas filhas e disse, igual novela mexicana, né? Quando você chega naquele que você vai dizer agora, eu sou seu pai. Aí eu olhei para minhas filhas e disse assim: vocês já sabem que vocês são adotadas? Vocês sabem que vocês são adotadas? A minha filha olhou para mim, a mais velha olhou para mim, sorriu e disse: painho, eu sei que você me adotou. Por que, irmãos? Porque a adoção, filho adotado, não é filho de capacidade, é filho de compromisso. Qualquer homem, qualquer macho, tendo relação com qualquer fêmea saudável, amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Relação com qualquer fêmea saudável, ele pode, pela capacidade dele, produzir e gerar um filho. Filho de capacidade, filho de poder, filho natural. Mas não são todos os machos e as fêmeas que fisicamente, fisiologicamente são capazes, que têm hombridade, coragem e compromisso para adotar um filho. Aleluia.
Então lá na nossa casa nós temos 2 filhas que nasceram do nosso sangue. Capacidade física, nem tanto, que a gente nem podia ter, foi obra de Deus, isso é outra história. Mas que nasceram do nosso sangue. Mas o meu principal cuidado não era colocar aquelas meninas no mundo nem dar comida para elas. É fazer a cada dia que elas tenham convicção de que elas são adotadas por mim, pela minha esposa, pela nossa casa. É essa certeza, queridos, que faz com que um filho procure um pai. É essa certeza que faz com que um filho abra o coração para um pai. É a certeza que eles são adotados que vai fazer com que eles tenham confiança de que eles não estão sozinhos no mundo. Porque tem muito filho sozinho, não sabe que foi abandonado, não tem certeza que foi adotado. Nós aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, é que nós somos filhos, sim, mas nós não somos filhos apenas da capacidade de Deus em criar, da capacidade de Deus em produzir. Como ele disse, hajam pássaros, e de repente apareceram muitos pássaros, que tem animais marinhos e apareceram. Tudo isso foi pelo poder da capacidade de Deus, pelo poder dele que opera pela sua palavra, foi pelo poder gerador que ele tem. Mas ao homem, ele fez algo mais, além de montar, além de criar, além de fazer, pela sua capacidade produtiva de gerar vida, de gerar tudo do nada, ele se comprometeu com a sua palavra e nos adotou. Por isso vem a consciência de que eu não sou apenas uma criatura de Deus, como é um cachorro, como é um macaco, como é o passarinho. Eu sou filho de Deus, porque aqui está dizendo que Ele me adotou. Amém? E a gente, nessa conversa, eu lembrei que a gente estava falando sobre a dificuldade que existe hoje de você adotar uma criança. Não é fácil. Gerar um menino o mês de novembro está aí. Nascendo menino que ninguém sabe quem são os pais. Por quê? Porque no carnaval todo mundo teve relação. Pessoas saudáveis tiveram relação sem compromisso. E em novembro está aí as mães, mulheres cheias de menino que os pais desapareceram. Porque gerar filho é fácil. O difícil é você adotar o filho. E a papelada do governo que exige dá muito trabalho. E depois que você tem um papel na mão, deixa eu dizer uma coisa para você, é fácil você abandonar uma criança que foi gerada do seu sangue e você deixar ela no meio da rua, mas é difícil você desfazer um papel de adoção, porque é um compromisso escrito, é um compromisso de palavra, é um compromisso de desejo, de vontade, de querer. Nós estamos aqui para lembrar hoje, irmãos, que nós temos um pai, mas que não é um pai irresponsável, que não é um pai que apenas nos gerou. Aqui está dizendo que é um pai que nos adotou. Somos filhos adotivos. Amém? Somos filhos gerados pelo compromisso da palavra de Deus quando decidiu aumentar a família. Somos segundo a nossa imagem e semelhança, Ele vai ser a nossa representação, Ele vai nos refletir nessa terra, Ele vai crescer, Ele vai evoluir, e eu vou enviar meu filho para que mostre a todos que Ele não está sozinho, que Ele vai dar as boas-vindas à família. E aqui Paulo está dizendo, então agora nós recebemos, através de Jesus Cristo, a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, versículo de número 6, amém? Amém. Quem é filho? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podia ficar só na palavra, podia ficar só no blá blá blá, podia ficar só no que ele falou, mas ele deixou uma evidência, e ele disse, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de quem? O que é que diz a sua Bíblia, irmão? O Espírito do seu Filho. Não houve acepção.
Eu vou adotar vocês, mas vou colocar aqui do lado. Eu vou adotar vocês, vou colocar numa casinha pequena. Eu vou adotar vocês, mas vou colocar em você o espírito que estava lá no Lúcifer. Não! E porque vocês são filhos, Deus colocou em nós, em você, do Filho primogênito de Deus. Amém? Qual é o Espírito que está em você, irmão? Diga, o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo. O mesmo. Por isso Jesus diz assim, olha, o que eu vou fazer, vocês podem fazer também. O que eu falo com Deus, vocês podem falar. Do jeito que eu oro ao Pai, vocês podem orar. Por isso ele disse, orem em nome de Jesus, orem em meu nome, porque é a mesma coisa. Nós temos o mesmo Espírito. Somos agora da mesma família. Somos irmãos. Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, porque temos um só Deus e Pai, um só Espírito, uma só fé, uma só palavra, um só Deus, um só Pai, muitas ovelhas de um só rebanho. Aleluia. Amém? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou visitando vocês? Não, irmãos, eu estou em casa. Aleluia, Deus. Eu estou em outro cantinho da mesa, porque a mesa é muito grande. Porque todos recebemos o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, o que é? Eu estou em dúvida, não sei, estou sozinho, estou abandonado, Deus me abandonou. Psss. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai estar clamando, Pai, Pai. O mesmo Espírito que clamou quando Jesus estava lá na cruz do Calvário e disse, Pai, por que você me abandonou? É o mesmo Espírito que clama, testificando dentro de você, gritando por um Pai, para mostrar que você é um filho adotado, um filho de compromisso, um filho da palavra daquele que disse, a minha palavra não volta vazia. Esse contrato não pode mais ser desfeito. Ele que fez isso, eu não pedi, ele quis me adotar, ele quis me fazer seu filho. Então assim você já não é mais escravo, mas agora você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, irmãos, é uma convicção, é uma certeza, é um fato. Momentos difíceis eu passo, você passa. Insegurança, eu passo, você passa. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho, fui abandonado. E de repente você pode ouvir uma voz dizendo, é mesmo, você está aqui sozinho, você é coisa nenhuma. Você não tem nada. Se você perder tudo, arranca essa página da tua Bíblia, pelo amor de Deus. Bota no teu bolso, pendura na parede, coloca em algum lugar, pelo menos para você olhar para esse pedaço de papel e falar assim nos momentos de fraqueza, nos momentos de tentação, quando disserem que você não tem nada, que você não é nada, arranca esse pedacinho e diga, está aqui a minha certidão de adoção. Aleluia, eu sou filho de Deus. Eu posso estar fraco, eu posso estar abatido, eu posso estar caído, eu posso estar chorando, mas isso não muda o fato que eu sou filho de Deus. Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3, quando ele diz assim, olha, existe um fato, nós somos filhos de Deus, ainda não manifestamos aquilo que haveremos de ser, por isso a gente fraqueja, por isso a gente cai no choro, por isso a gente pensa que está sozinho, por isso que a gente pensa que foi abandonado, por isso que a gente pensa tudo, porque ainda não manifestou aquilo que haveremos de ser, mas diz que quando manifestar, nós seremos como Ele é.
Então, do mesmo jeito que Jesus é, nós também seremos. Da mesma forma como Cristo se formou e venceu, nós também venceremos. Nós vamos chegar lá, irmãos. Aleluia, Deus. Por quê? Porque não interessa o seu estado emocional. Não interessa. Não interessa o quão forte ou fraco você está hoje. Não interessa. O que interessa é quem você é, filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual pai, por pior que seja, abandona o seu filho? O menino erra, o menino quebra, o menino faz tudo errado. Você fica bravo com ele, puxa, mas arrasta ele para dentro. Mas o que é que mudou em relação à paternidade? Nada. Ele continua sendo filho. Quantas cenas duras nós já vimos na televisão, ou vocês talvez já tenham testemunhado, de homens e mulheres que caem numa vida passada de crime, e chega ali naquela situação difícil, onde todo mundo está jogando pedra, todo mundo quer linchar, todo mundo quer acabar com aquela vida, e chega uma mãe chorando. E eu já vi cenas de mães chorando, dizendo para a população, dizendo para a polícia, dizendo: é meu filho. Não interessa, matou, roubou, fez, não interessa, ela vai dizer: é meu filho, porque esse fato não muda. Se homens, nós que somos maus, não abandonamos os nossos filhos, o que diremos de nosso Deus? Aleluia, Deus. Aleluia. Não se omita de clamar pelo seu pai só porque você está fraco. É exatamente por isso que você deve clamar. Por isso os nossos filhos têm que saber que eles são adotados. Por isso eu faço questão que as minhas filhas saibam que elas são filhas adotivas, que eu as adotei, e eu digo para elas todos os dias: a hora que você precisar, eu sempre serei seu pai. Não interessa. Você pode crescer, se formar, casar, você vai ser mulher, mãe de filhos, esposa, mas um fato não vai mudar: eu sempre serei seu pai, para o que der e vier. E eu que sou um cara meia sola, eu digo isso para as minhas filhas. O que Deus diz para você? O filho dele derramar o próprio sangue para assinar essa carta de adoção, dizendo que nós somos filhos. Por isso, irmãos, nós temos que estar atentos, não à nossa condição, mas à realidade que nós somos em Cristo Jesus. Por isso, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Por isso, esse Jesus que veio inaugurar essa etapa de maioridade do homem, ele passou por coisas difíceis, situações complicadas, morreu, derramou o seu sangue para nos ensinar que nós fazemos parte de uma família, que nós temos um lugar numa mesa para sentar, e que nós podemos sentar nessa mesa. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido, do filho que se foi, é uma coisa assim. E eu creio que os irmãos aqui já devem ter ouvido falar sobre essa parábola, porque em todo canto se fala disso. E a gente vê ali a situação de um pai com dois problemas dentro de casa. Como é duro para um pai ver um filho partir. Como deve ser duro para um pai matá-lo antecipadamente, dizendo assim: ó, me dá logo a parte da herança. A herança é para receber depois que o pai morre. Você já imaginou quão difícil foi para esse pai ouvir um filho dizendo assim: me dá a minha parte, eu não quero esperar você morrer, não, eu quero ganhar o mundo. Mas diz que aquele pai fez isso e continuou sendo o quê? Pai. E para ele o filho continuou sendo filho. E a situação não mudou, porque depois daquele filho diz que perdeu tudo, mas naquele momento de dificuldade dele,
em algum ponto aquele filho sabia que ele era um filho adotivo, que mesmo tendo saído de casa, ele não perdeu a paternidade, a consciência de que ele tinha um pai. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E disse que quando ele voltou, quem é que estava esperando? O pai. Porque pai espera filho. Até de madrugada, passando da hora, a gente não, coisa de pai. Eu não quero passar por isso, então não tenha filhos. Mas aquele homem tinha um outro problema. Ele tinha um filho que saiu de casa, mas ele tinha um outro filho que não queria entrar em casa. E qual é o mais difícil? Um saiu de casa, o outro ficou, mas não queria entrar em casa. Ele arrumou a mesa e não pôde ter comunhão com os filhos. Ele arrumou a mesa e não pôde ter os filhos ao redor da mesa. Quantos pais já passaram por isso? Quantos pais já passaram por isso? Um dia eu assisti um videozinho, esses vídeos que aparecem na internet aí, no YouTube, sei lá de onde ele veio. É de um velhinho que parece que ele estava sozinho um bocado de tempo, e ele mandou uma carta para todos os filhos dizendo que tinha morrido. Já viram isso aí? E era convidando para o enterro dele. E de repente todos os filhos vieram para o enterro. E quando chegou lá, ele tinha uma mesa pronta para os filhos. Porque o prazer do pai é ver ao redor disso. O que nós vamos celebrar hoje, agora, Jesus nos ensinou que é a ceia do Senhor, onde Deus preparou uma mesa para reunir a família, para reunir os filhos. Deus preparou essa mesa para mostrar que Ele tem um pacto conosco. E nessa mesa, Ele colocou o pão e o vinho, que são elementos naturais, mas a ceia do Senhor é algo muito maior do que isso. Não é uma cerimônia qualquer, é um sacramento, onde esses elementos naturais eles são envolvidos por uma unção do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus, ele movimenta, usa esses elementos naturais para transmitir virtude para a igreja, para comunicar poder para a igreja, para comunicar verdades divinas para a igreja, para que aqueles que estão sentados na mesa não apenas comam pão e bebam vinho, mas saiam com revelação do que aquilo tem de significado para a vida deles. Por isso Jesus Cristo fez questão de preparar uma mesa antes de morrer. Por isso Jesus Cristo fez questão de colocar nessa mesa gente de todo tipo. Não era gente como a turma aqui de Olho d'Água, não. Ali tinha um traidor, tinha gente omisso, tinha muito covarde que desapareceu depois, tinha gente sanguinária ali, falsa, tinha gente ali que queria matar a gente queimado, tinha avarento, tinha sanguíneo, tinha gente intolerante, tinha gente ali que queria salvação só para um e não queria para os outros, queria o céu só para ele e para a turminha dele. Intolerância religiosa, xenofóbicos, gente que odiava outro povo. Sabe onde estava esse povo, irmão? Cada um deles estava representando um grupo de gente que estava ao nosso redor. E Jesus chamou todo esse tipo de gente para ficar na mesa com Ele. Não selecionou gente. Não escolheu os melhores. Não deu uma carteirinha. Não saiu desobedientes. Quem ofertava mais. Não selecionou quem dava menos trabalho.
Ele não fez meritocracia, porque se ele fosse usar meritocracia, ele ia comer sozinho. A ceia do Senhor é um lugar onde todo tipo de gente se reúne. Por quê? Porque a ceia do Senhor tem o poder de comunicar o que o pão pode fazer, o que o sangue pode fazer, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se não for com esse propósito, se não for com essa finalidade, não é a ceia do Senhor. É um lanchinho. É uma refeição talvez escassa. Porque os irmãos não vão se satisfazer com o que nós temos de quantidade de pão aqui. Nem vão se satisfazer com o que temos de quantidade de vinho ou suco de uva. Se não houver comunicação de virtude, irmãos, isso aqui é uma cerimônia banal. É religiosidade pura. Mas Jesus Cristo sentou na mesa e ele veio comunicar o que aquilo significaria e por que nós deveríamos sempre repetir. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, ele estava escrevendo aos Coríntios ali, e ele veio falar especificamente a respeito da ceia, sabendo que era uma igreja com muitos talentos, com muitos dons, mas que as pessoas não estavam entendendo o sentido da ceia do Senhor. Eles estavam cumprindo o calendário, Farias, eles estavam cumprindo a agenda, eles estavam arrumando a mesa, eles estavam vindo na hora certa, estavam colocando os elementos certos, mas eles não estavam entendendo o que era a ceia do Senhor. Então nós não podemos vir para cá, comer um pedacinho de pão, tomar um pouquinho de vinho e sair daqui sem entender o que isso significa. Por isso não podemos fazer com pressa. Porque são filhos sentados na mesa do Pai. Quem nos chamou para essa mesa foi o Pai. Nenhum de nós pediu para estar aqui. Para ser muito franco, talvez nenhum de nós quisesse estar aqui. Era mais fácil estar onde nós estávamos. Amém? E eu não acredito naquele negócio de gancho, de anzol, não. O que nos atraiu foi o amor de Deus. O que nos atraiu foi o amor de Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui, quando ele está falando sobre do capítulo 11, versículo 17, tanto irmãos, nisto que eu vou dizer, eu não estou elogiando os irmãos, não, porque as reuniões de vocês, as reuniões, não eram encontros, as pessoas se reuniam, mas não se encontravam. A prova aqui. As pessoas se reuniam, sentavam na mesa, comiam pão, bebiam vinho, mas não se encontravam. Vocês já imaginaram isso? Um culto fazer mal? Fui para o culto de ceia e voltei pior do que estava. Já imaginaram? Isso pode acontecer, irmãos? Pode, acontecia aqui. Pode, porque acontecia aqui. Quando é que um culto pode fazer mal? Quando ele não promove encontros. Quando apenas junta gente. Quando apenas junta gente para celebrar a sua individualidade, o seu egoísmo, a sua ganância, o seu umbigo. Quando a gente junta gente no que nós chamamos de igreja para defender os nossos próprios interesses. Eu vou para lá para ver se todo mundo ora por mim, porque o meu problema é maior do que o de todo mundo. Isso acontece, irmão. Paulo disse assim: olha, as reuniões de vocês fazem mal, mais mal do que bem. Está escrito aqui. Em primeiro lugar, eu ouço de vocês que quando vocês se reúnem, olha o que ele está dizendo, se reúnem como igreja. Tem placa de igreja, tem lugar de igreja, tem cara de igreja, tem roupa de igreja, canta música de igreja, faz tudo de igreja, mas não é igreja.
Está escrito ou não está escrito? Amém. Aleluia. Por isso Jesus disse, repitam isso. Repitam esse processo até que eu venha. Aleluia, Deus. Repitam esse processo até que eu venha. Ele diz, quando se reúne como a igreja, há divisões entre vocês. Por quê? Porque na igreja não tem divisão. Porque o que é a igreja, irmão? A igreja é o corpo de Cristo. Paulo escreveu a esses mesmos Coríntios, no capítulo 1, ele disse, quando ele dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Jesus está dividido. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. A gente hoje não congrega mais na igreja de Jesus Cristo. A gente congrega na igreja do pastor tal. Está congregando aonde? Eu saí lá da igreja, saí lá de Levi, estou agora lá em Farias. Uau! Qual foi a parte que eu perdi que Farias morreu por mim? Ou que Levi foi crucificado? Paulo disse, e por acaso o corpo de Cristo foi dividido? Só porque os caras batizaram meia dúzia, evangelizaram a filha e mais meia dúzia de gente? Paulo disse, eu nem lembro quem eu batizei, rapaz, vocês estão malucos. Amém? Amém, irmãos? Então ele diz assim, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são provados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Mas tem o pão, tem o vinho, e por que a gente cantou, bendito seja o Cordeiro, e por que não é a ceia do Senhor? Ele explica, porque cada um come a sua própria, e não espera pelo outro. O que você veio fazer na igreja, irmão? Eu vim buscar a minha bênção. Uau! E quem está do seu lado não precisa de nada, não. Aleluia, Deus. Eu vim comer a minha ceia. É o que ele está dizendo aqui. Jesus disse assim, olha, quando vocês forem orar, isso, preste atenção, foi a oração que Jesus fez no capítulo 17 de João, prestes a morrer, o cara ia morrer, e ele orou, e no finalzinho ele disse, quando vocês forem orar, orem em meu nome, Aleluia, Deus. e vos será dado. Aí no próximo versículo ele diz assim, mas até agora ninguém pediu nada em meu nome. Por quê? Porque ele está dizendo, orar em meu nome, pedir em meu nome é como eu peço. E se você tomar cuidado para ler o capítulo 17 do livro, orou e não pediu nada para ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Orar em nome de Jesus é orar como Jesus oraria. Pedir em nome de Jesus é pedir como Jesus pediria. E no capítulo 17, Pai, eu peço a vocês, não por mim, eu vou estar com vocês, versículo 10, daqui a pouco eu vou estar com você, você vai estar comigo, nós somos um, mas eu peço por eles, Aleluia, que vão ficar aqui, não tira eles do mundo, mas livra do mal. Aleluia, Deus. Pai, eu peço para que eles sejam um como eu sou contigo, para que a verdade, para que haja crédito naquilo que eles vão falar a nosso respeito. Pai, eu oro por eles assim. Pai, eu oro por aqueles que irão ser alcançados. E Jesus orou e nunca orou por ele. Aleluia, Deus. Jesus não comeu a ceia sozinho, ele podia comer sozinho esse aqui, o pão inteiro, tomar o vinho todo, mas ele se cercou de gente. Porque a bênção não é individual, a bênção não é para mim. Eu não posso, irmãos, em nome de Deus,
exaltar a minha própria vida, defender o meu umbigo. Então é isso que ele está dizendo, vocês não esperam uns pelos outros. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Irmão, a bênção ou é para todo mundo, ou eu não quero ela só para mim, irmão. Porque senão eu vou terminar achando que eu sou melhor do que vocês. Senão eu vou terminar achando que eu sou o cara. Senão eu vou terminar achando que eu sou assim com Deus e é vocês que têm que me procurar para me interceder, como acontece. Na ceia do Senhor, ninguém sai sem comer. Na ceia do Senhor, ninguém sai sem beber. Na ceia do Senhor, todos comem e todos bebem. Isso é o sentido da ceia do Senhor. Por isso ele perguntou, assim, enquanto um tem com fome, outro se embriaga, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Que não é lugar para isso, irmão. Não é lugar para encher a barriga. O lugar de encher a barriga é lá na sua casa. Deus deu para você lá. Aqui é lugar para compartilhar. A gente pede e não recebe, ou não? Por que a gente pede e não recebe? E como é que se pede mal? A sequência do versículo. Porque pedimos para o nosso próprio interesse. Para o nosso bel prazer. Para mim mesmo. Peça para ter e você não terá. Peça para dar e nunca faltará. Quem é prova disso? Porque esse é o sentido da ceia do Senhor. Esse é o propósito de nos reunirmos. Se for para eu celebrar minha individualidade, eu fico em casa, irmãos. Se for para ter uma bênção sozinho, eu fico em casa. Mas nós nos reunimos para que haja encontros. Para que haja encontro do necessitado com aquele que é abastado, com o que tem pouco, com aquele que tem muito, com o que sabe demais, com aquele que sabe pouco, com o que é luz para aquele que é ignorante, para que nesse encontro o corpo de Cristo seja compartilhado e todos sejam nivelados. Nivelados. Não terá um mais importante nem menos importante, não é o dedo mindinho nem o dedo polegar, todos fazem parte de um corpo, todos são importantes, todos estão ocupando o mesmo, todos têm o mesmo Senhor. Esse é o sentido da ceia do Senhor. Amém? Então por isso que ele diz, então é por isso que eu recebi do Senhor que também eu passo para vocês. Que na noite em que foi, alguém aqui já foi traído. O que é que você tem vontade de fazer? Se você foi traído, você tem direito de fazer um monte de coisa. Uma noite triste, uma noite dura, uma noite cruel, a gente quer esquecer. E Jesus, na noite que foi traído, ele reuniu aquelas pessoas ao redor dele e o traidor estava no meio. Aleluia. Amém. Aqui não entra nesses detalhes, mas diz que quando Jesus se reuniu na ceia e estava todo mundo dando, ele disse, eu serei traído. Quem é? Quem é? Quem é? E ele estava dando um pedaço de pão a cada um. E ele diz assim, o traidor não quer um pão seco, ele quer um pão molhadinho, né? Tem que ter um creme, um molhozinho, uma graxinha. E ele cumpriu esse capricho. Irmão, eu não faria isso, irmão. Ainda dava um pãozinho molhado para ele? Não, irmãos. Nós temos uma longa caminhada até chegarmos à estatura do varão perfeito. Por isso que nós temos que repetir isso muitas vezes.
para lembrarmos quem foi o Cristo que foi morto por nós. Amém? Quero convidar os irmãos que vão servir. Como é que funciona aqui, Fábio? Que vão servir o pão e o vinho. Nós vamos celebrar, distribuir os elementos. Amém? Não será uma mera cerimônia, irmãos. É uma comunicação de graça e de virtude. Nós podemos entregar os dois elementos, Farias? O pão e o vinho logo, né? Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos participar dessa mesa. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos filhos. Aleluia, glória a Deus. Porque nós somos filhos. Não há outro motivo. O que eu fiz para participar dessa mesa? Nada. A obra foi de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A graça dele nos alcançou. E pela fé nós somos salvos. Somos salvos pela graça. Não merecíamos. Não tínhamos nada. Não fizemos nada. Quem é o bom aqui, irmão? Amém? Nós aqui não cremos na transubstanciação dos elementos. O pão continuará sendo pão da padaria. Eu acho que é um suco de uva, né? Nem vinho, é um suco de uva. Continuará sendo um suco de uva. Porque esses elementos não fazem a mínima diferença. A virtude que será comunicada pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração, essa fará a diferença. Aleluia. Nós vamos agradecer por essa oportunidade. Não vamos santificar os elementos, não. Aleluia. E vamos ter um tempo para pensar no que estamos fazendo, amém? Aleluia. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque estamos aqui nessa noite, Senhor, com o coração muito aberto. Comunica ao nosso coração essa virtude que você quer comunicar. Comunica a tua igreja, Senhor Deus, a realidade que você quer comunicar. Testifica no coração dos inseguros que tu és Pai. Que o teu Espírito Santo possa gritar mais alto para que eles possam ouvir. Nós só estamos sentados aqui ao redor dessa mesa, Pai, porque você nos convidou. Porque você abriu um novo e vivo caminho, porque você enviou o teu Filho para morrer por nós e derramar o sangue que é representado hoje por esse suco de uva simples, mas que para nós tem um valor inestimável, para que a sua carne fosse rasgada, dilacerada, que hoje representado por esse pão, nos faz lembrar que o teu sacrifício é real, que você levou sobre o corpo do teu Filho as nossas dores, as nossas enfermidades, e que o castigo nos traz sobre ele, não sobre nós. Que possamos agora, Senhor Deus, participar desses elementos com revelação da tua palavra e da tua vontade, e que assim seja, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem distribuir o pão e o vinho. Vai cantar aí, jovem? Glória a Deus. São filhos sentados na mesa. Aleluia, Deus. É isso que nós somos aqui. Glória a Deus. Nós não estamos apenas reunidos. Isso aqui tem que ser um encontro. Você tem que saber quem está aqui. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui com os elementos, com o pão e com o vinho. Como nós falamos, esses elementos não tem nada de especial neles. Amém? Pão e suco de uva.
Mas Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também passo para vocês, que na noite em que foi traído, numa noite difícil, Jesus tomou o pão. Tomou o pão. Esse pãozinho está na mão de vocês. E agradeceu por o pão. Aleluia, Deus. Agradeceu pelo pão porque não era dele. Agradeceu pelo pão porque era uma oferta. E ele disse assim: e esse pão é o meu corpo, que é parte. Aleluia. Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. O corpo de Cristo representa o pão. Me dê esse pãozinho aqui, irmão, por favor. Esse aí, esse mesmo aí, pode me dar esse aí. O corpo de Cristo representa o pão. Mas isso aqui não representa o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque é um pão que não é partido. O corpo de Cristo não é um pão inteiro. Ele disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Aleluia, Deus. O corpo de Cristo é um pão partido. Aleluia, Deus. Partido por quem? Por vós. Por vocês. Por mim e não por ele. Se fôssemos nós, esse como nós vimos hoje, como nós procuramos Deus, esse pão seria isso aqui. Porque nós procuramos Deus para não sermos partidos. Porque nós procuramos Deus para sermos preservados. Porque nós procuramos Deus para que ninguém toque em nós. Para que nós procuramos Deus para que ninguém tire o que nós temos. A gente canta e pede restituição, restitui, restitui. Então, a nossa atitude, como a dos irmãos de Corinto, era ir para a igreja e cada um procurar o seu pão, a sua ceia, e defender os seus interesses. Por isso não era ceia. Mas Jesus Cristo disse: isto é o meu corpo. O que é o meu corpo? É um pão que é partido por vocês. Então, se a ceia não representar um partir do pão, não é ceia. Se a ceia não representar uma oferta de mim para você, não é ceia. Se a ceia não representar o compartilhar do mesmo pão, do mesmo vinho, não é ceia. Se a ceia não representar que todos participem, não é ceia. Amém? Aleluia, Deus. É por isso que eu creio que a ceia do Senhor, ela funciona independente do tamanho do pão. Eu já fiz isso uma vez. Não fiz de novo, porque eu nunca administro esse negócio, mas uma vez eu fiz isso. Eu levei um pão no culto dos jovens e disse: está aí, vão tirando, tira de acordo com a sua fome. Deu ou não deu, irmão? Glória a Deus. Deu. Aleluia, Deus. Porque eu tenho que entender que eu não estou sozinho nisso aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu não posso comer tudo, porque alguém também precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso ele diz assim: por isso examine o homem a si mesmo, e então coma. Veja que você não está sozinho, então coma. Porque quem come para condenação é aquele que não tem discernimento de quem é o corpo de Cristo. Aleluia. Se eu não tiver discernimento de quem é o corpo de Cristo, eu vou comer o pão inteiro. Porque eu não considero ele como o meu corpo. Eu não considero ele como o corpo de Cristo. Então ele não precisa, eu como tudo. Então quem come ceia para condenação é para quem come ceia para encher o próprio estômago, para saciar a própria fome, e não discerne
quem é o corpo de Cristo. Aleluia. Amém? Será que quem está do seu lado está precisando de um pedacinho de pão? Você tem coragem de comer esse pão inteiro? Ou assim como Cristo, você entende que precisa partir? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Esse é o sentido da ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Podem participar do pão. E depois de comer o pão, tendo dado graças, ele levantou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, da nova promessa, do novo pacto. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, diz que o pacto que existe é somente maior do que aquele que existe. E esse pacto, essa promessa foi assinada pelo sangue de Jesus Cristo, representada por esse vinho. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Então nós estamos debaixo de uma aliança superior. Nós estamos debaixo de uma promessa superior. Isso significa o sangue de Jesus. Então, ao participar desse vinho, nós estamos lembrando que estamos debaixo de uma aliança infinitamente superior. Uma aliança que faz com que nós todos sejamos um só corpo. Eu posso olhar para você e ver em você o meu irmão. Você pode fazer isso? Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: eu tenho uma aliança contigo? Eu tenho uma aliança contigo? Eu tenho uma aliança contigo, irmão? Quem tem uma aliança comigo aqui, irmão? Tem uma aliança contigo, irmão? Tome esse que eu fico com o seu. Amém? Amém? Tem uma aliança contigo, irmão? Isso aqui não pode ser uma reunião. Tem que ser um encontro, tem que ter troca de vida, tem que ter comunhão, tem que ter troca de cálice, tem que ter pão partido. Glórias a Deus. Amém? Façam isso até que Jesus Cristo venha. E depois que ele vier, a gente vai fazer uma vez só um banquete gigante. Amém? Podem participar com alegria.